Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. O tema de hoje é: os falsos se perderão. E o texto básico é Mateus 7,15, que diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Segundo Davison, Jesus está dando um alerta para tomarmos cuidado com os que falam no tom religioso, mas que na verdade têm como objetivo o lucro financeiro, o prestígio pessoal e o poder. Estes falsos podem ser identificados pela promoção que fazem de si mesmos e pela voracidade por glória diante dos homens. Esquecem-se que toda glória deve ser dada somente a Deus. Estes falsos são assim por decisão pessoal. Eles rejeitam as boas novas e a ética cristã. Rejeitam o Criador e reverenciam a criação, tornando-se adoradores de ídolos e de si mesmos. Consideram-se sábios, mas na verdade são loucos. Por isso Deus os entrega aos seus próprios caminhos de engano e de perdição. Estes falsos se comparam a lobos vorazes que andam sob a veste de ovelhas e como piores inimigos do rebanho. Dividem a comunidade do Senhor, disse Heineken. É verdade, os pregadores e professores são provados pelo conteúdo da palavra de Deus, não por milagres, prodígios ou sinais, disse Red Marshall. Estes pérfidos e infiéis impressionam alguns. Eles têm seus bajuladores e quem os elogia. Conforme Lucas 6,26, Jesus disse: Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Mas aquele que sonda mentes e corações sabe bem o que na verdade são. A esses vale lembrar as repreensões de Jesus, que disse o seguinte: Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. O vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Lucas 11, 39 e 43. Jesus ensina que os falsos profetas são grandes ameaças para o rebanho. São, porém, identificáveis pela observação quanto ao fruto que produzem. Esta observação vai criar o ambiente necessário a uma tomada de decisão por parte dos fiéis, aguçando a vigilância e o cuidado, que devem ser redobrados para escapar do mercenário, do gabola, do fariseu, do sepulcro caiado, do infiltrado, que não é pastor e não tem responsabilidade com a obra de Deus e nem com o rebanho de Jesus Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis, pois em breve se revelará quais foram os poderes ocultos e sombrios e quais foram as motivações dos lobos em peles de ovelhas, disse Heineken. Estes pensam que podem servir a Deus e também a Mamon, mas suas obras revelarão o caráter que têm, disse F. Bruce. Matthew Henry afirma que uma tormenta se aproxima e provará a obra de cada um. Quando a morte chegar, prezado amigo, onde estará a esperança do hipócrita? A casa deste irá desabar, e na hora da tempestade não terá firmeza. No lugar do refúgio encontrará o sofrimento. Wiersbe faz-nos perceber que aqueles que entraram pela porta larga, que seguiram os falsos profetas e que não produziram frutos, no fim verão suas casas ruírem. O teste final não é o que pensamos de nós mesmos ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá. Em Mateus 7, 24 a 27, no fechamento do Sermão da Montanha,
Jesus compara o prudente com o insensato e apresenta as consequências das escolhas de cada um. Esse desfecho do Sermão do Monte mostra que a vida superficial e hipócrita, de aparência, mas sem prática, será levada pelas tormentas e não haverá recurso. Apenas remorso em alguns, quando a casa cair, levada pela correnteza. Heineken era certa quando diz que só é sensato aquele que avança do discurso para a prática. Aquele que apenas ouve ainda é tolo, aparenta ser, mas não consegue comprovar com as obras o que afirma ser. F. Bruce afirma que praticar não é um ato isolado, mas implica numa vida inteira de prática. As tempestades se referem ao juízo final, bem como toda catástrofe que prefigure o dia do Senhor. O vento e as tormentas chegarão para ambos, mas os hipócritas, por não terem base, como vivem como impostores, sucumbirão, sem esperança e sem salvação. Ambos ouviram o sermão, as advertências, e souberam das consequências para cada decisão. A grande diferença entre os dois, meu prezado amigo e irmão, foi que o prudente decidiu pôr em prática o que ouviu. O outro também decidiu não praticar aquilo que ouviu. Não há indicação que estes foram coagidos ou pressionados, mas simplesmente ouviram e decidiram. Os que entenderam que o fundamento era o que importava, firmou-se na rocha que é Cristo e edificou sua vida num verdadeiro relacionamento com Cristo. Os demais continuaram a viver como impostores, buscando os holofotes, buscando emplacar o seu próprio nome, mas na verdade eles eram falsos. Que Deus nos ajude a vivermos a prática da contracultura que Jesus veio trazer. Amém.